Surgiu uma notícia em Jeddah, na Arábia Saudita, de um clube interessado em Luiz Castro, treinador do Grêmio. O clube em questão é o Al Ahly, principal rival histórico do Al Ittihad. Nesse vídeo a gente vai falar sobre essa informação, sobre essa notícia e uma lista que eu tive acesso, uma lista com 30 argumentos para manter Luiz Castro no Grêmio. Bora! A notícia ela surgiu nas redes sociais do interesse do Al Ahly em Luiz Castro, tá? A informação é que o Al Ahly está perdendo o treinador que é um treinador alemão, o Matthias Jailess, de 38 anos. Ele é ex-jogador de futebol, ex-zagueiro, e ele está trocando de clube lá na Arábia Saudita. A informação é que ele está indo para o Al Hilal, o antigo clube do Neymar. E aí o Al Ahly olhou para o mercado e encontrou em Luiz Castro uma opção. Essa é a informação de vários jornalistas que cobrem o Al Ahly e o futebol saudita. Tá? O Al Ahly foi fundado em 1937, tem 9 títulos da Liga Saudita, tem no elenco alguns jogadores conhecidos. O mais conhecido da gente aqui é o Roger Ibáñez, zagueiro que foi convocado para a Copa do Mundo. O Roger Ibáñez é gaúcho de Canela, como o Rodrigo Oliveira da Rádio Gaúcha bem lembrou ao longo de todo o Mundial, né? Um abraço pro Perguntinha. Tem alguns outros jogadores conhecidos, tá? Tem o Galeno, que é um ponta esquerda português-brasileiro, brasileiro-português, né? Tem o Matheus Gonçalves, um ponta-direita brasileiro, e o Ricardo Matias. Lembra do Ricardo Matias, revelado na base do Inter, vendido recentemente, que ajudou a fechar as contas no Beira-Rio? Ele está no Al Ahly. Bom, a partir dessa informação, eu fui tentar mais detalhes. Tá? Um dos jornalistas que tuitou sobre isso é o @md7_1. É uma conta verificada, tem 23.700 seguidores. E ele tuitou que o Luiz Castro é uma das alternativas, né? E lá pelas tantas ele postou o print de uma conversa, tá? Com uma fonte. E essa fonte na conversa diz a ele que Luiz Castro é um dos candidatos. Eu fui atrás de pessoas que trabalham com Luiz Castro, fui tentar entender se isso é real, se não é real, e a resposta que eu obtive é que não existe uma negociação em andamento. Então, nesse momento em que eu estou gravando o vídeo, a informação é que não existe uma negociação entre Luiz Castro e Al Ahly, da Arábia Saudita. Ainda que os jornalistas sauditas digam que ele é uma das alternativas. Tá? Vale lembrar que Luiz Castro tem um contrato até o final de 2027 com o Grêmio, né? E ele já recebeu propostas e saiu do Botafogo, por exemplo, para ir para a Liga Saudita, para o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo. Mas dessa vez, pelos sinais, essa história não prospera, tá? Pelos sinais do momento. Bom, e aí a gente chega no outro assunto do vídeo, que é uma lista que eu recebi com 30 argumentos para que Luiz Castro permaneça no Grêmio, tá? Essa lista, ela dá início a um processo de proteção, de defesa do Luiz Castro, tá? Que vai além das entrevistas pós-jogo Grêmio 0, Bolívar 1. Essa lista está separada em tópicos e cada tópico ainda tem um pequeno parágrafo sustentando esse tópico, né? Os argumentos eles ficam mais evidentes. Eu vou ler a lista dos tópicos, tá? Dos argumentos. Os argumentos listados para a permanência de Luiz Castro no Grêmio. Argumento 1. Alinhamento com o projeto de reconstrução do clube. 2. Continuidade de processos e estabilidade institucional. 3. Incoerência de troca de treinador após o período da Copa do Mundo. 4. Soluções internas com novos atletas que recém chegaram. 5. Aproveitamento da base como principal pilar do projeto. 6. Perfil escolhido pela direção. 7. Resultados em competições dentro do contexto de ano de travessia, entre aspas. 8. Profunda reformulação do elenco. 9. Contratações alinhadas ao modelo e à nova realidade financeira do clube. 10.
O Everton, goleiro, pedido prioritário de Castro. 11. Ausência de Vila Sante no primeiro semestre. 12. Evolução observada no dia a dia, ainda que não reflita plenamente nos resultados. 13. Resultado de efeito cascata esportivo e de gestão. 14. Responsabilidade assumida e proteção do elenco. 15. Foco prioritário no Campeonato Brasileiro. 16. Histórico de decisões de médio prazo. 17. Alternativa de curto prazo não garante resultado imediato. 18. Histórico estatístico desfavorável a trocas no meio do Brasileirão. 19. Ambiente de vestiário e coesão do grupo. 20. Tempo necessário para consolidar o modelo de jogo. 21. Sinalização de coerência institucional ao mercado e à torcida. 22. Evitar o recomeço típico de meio de temporada. 23. Valorização externa do trabalho com a base. 24. Gestão iniciada recentemente com mandato até dezembro de 2028. 25. Ativos valorizados com promoções da base. 26. Grupo engajado com o treinador. 27. Comparativo com o Botafogo. 28. Castro terá a oportunidade de mandar a campo o time com seu modelo. 29. Histórico recente diz que a solução não está na mudança do técnico. E 30. Passar mensagem de credibilidade ao mercado. E aí cada um desses tópicos ele aparece mais elaborado, tá? Nessa mesma lista. E eu quero chamar a atenção para o tópico 9, contratações alinhadas ao modelo e à nova realidade financeira. Quando esse tópico ele é desmembrado, diz o seguinte: a direção e a comissão técnica buscam oportunidade de mercado com custo acessível e salário dentro do orçamento. Exemplos: Felipe Krovinovic já trabalhou com Castro, chegou com aval do português e sem custo de transferência. Wallace, zagueiro comprado junto ao CRB, disputado por Cruzeiro, Bragantino e Internacional. Giovanni Cabral, seleção de Cabo Verde sem custo de transferência, prospecção da comissão técnica. Diego Caito, empréstimo do Goiás com opção de compra de 5 milhões de reais. Jovem com projeção de retorno técnico e financeiro. Então vejam, só nesse tópico aqui aparecem novas informações. A de que o Wallace foi disputado, além do Inter, pelo Cruzeiro e pelo Bragantino. O Giovanni Cabral sendo apontado como uma indicação da comissão técnica. E o Diego Caito sendo empréstimo com opção de compra. Tá? E o Felipe Krovinovic, a gente já falou aqui, que ele vem muito pela mão do Luiz Castro, né? O tópico 10, o Everton, pedido prioritário do Castro, diz o seguinte: um dos primeiros pedidos do técnico à direção foi a contratação de um goleiro de hierarquia. O Everton chegou sem custos do Palmeiras, se firmou como titular e foi convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O tópico 12, evolução observada no dia a dia, ainda que não refletida plenamente nos resultados. Diz o seguinte, abre aspas: há sinais concretos de progresso em organização defensiva e compactação da equipe. Os números de curto prazo são ruins, mas o diagnóstico interno aponta que o problema principal não é exclusivamente o treinador. Não é exclusivamente o treinador. Tá literalmente escrito isso. Ou seja, admite que tem um problema, mas diz que não é ele. Portanto, refere que pode ser o elenco. Que é uma coisa que eu já dividi com vocês aqui, que tem interpretação interna dizendo que o elenco é limitado. O tópico 13, perdão, gente. Tópico 13 diz: risco de efeito cascata esportivo e de gestão. Demissão mais contratação de um novo técnico, mais possível pressão por reforços extra, geram instabilidade e desvia o foco do que realmente importa na luta contra o rebaixamento. Isso pode comprometer a disciplina orçamentária e o projeto de médio prazo. O argumento 18, histórico estatístico desfavorável a trocas no meio do Brasileirão. Olha só isso. Desde 2006, 70% dos times que mudaram de técnico pelo menos 3 vezes durante o Brasileirão acabaram rebaixados. Desde 2017, nenhum clube que realizou 3 ou mais trocas conseguiu se salvar. A alta rotatividade está fortemente associada a pior desempenho e maior probabilidade de descenso, o que torna a troca neste momento um risco estatístico relevante. Então vocês podem observar aqui, perdão, gente, vocês podem observar aqui que existe um trabalho nos bastidores
para não só listar as coisas, mas para desenvolver um raciocínio que sustente esses argumentos, né? Então, já me chama atenção uma lista. Já me chama atenção uma lista com 30 argumentos. E cada argumento tem uma justificativa, tá? O 21, sinalização de coerência institucional ao mercado e à torcida, abre aspas. Manter o treinador após a Copa e em meio à pressão reforça a imagem de uma gestão que planeja e cumpre o que definiu no início do ano. Projeto de travessia, base e disciplina financeira. Trocas frequentes passam a mensagem oposta, improvisação. Esse processo de defesa do Luiz Castro, ele já começa, né, a indicar uma tentativa do Grêmio, de alguma maneira, de reverter o cenário, o ambiente. Tá? O Grêmio entendeu que se ficasse... O Grêmio, o contexto, tá? Entendeu que se ficasse só nas entrevistas, não conseguiria. Não chegaria nem perto. Um outro tópico aqui, né? O tópico 29, o argumento 29. Histórico recente diz que a solução não está na mudança do técnico. Abre aspas. Nos últimos anos, o Grêmio contratou Renato, Quinteiros e Mano Menezes. Técnicos com características distintas, mas nenhum gerou estabilidade no time. A solução não está em trocar o treinador. O histórico recente apresenta isso. A solução é dar andamento à reformulação do elenco. Ou seja, diz que o elenco tem que continuar passando por mudanças. Tá? E o último tópico, ele também me chama a atenção. Passar mensagem de credibilidade ao mercado. Abre aspas. O Grêmio precisa mudar a imagem deixada pela antiga gestão ao mercado. Bancar Luiz Castro gera credibilidade e passa o recado de que se acreditar em um projeto real, não sendo apenas discurso, mas também prática. Mas passa o recado de que se acredita em um projeto real, não apenas no discurso, mas também na prática. Bom, comenta aqui embaixo o que te pareceram os argumentos, tá? E vamos seguir acompanhando. Mas nesse momento, o cenário é esse. Luiz Castro permanece e agora começa o trabalho para defender a permanência de Luiz Castro. Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like. Um grande abraço, até a próxima.